Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, nosso tema da noite, o despertar espiritual da humanidade, requer de nós uma reflexão profunda. Porque se fala do despertar, é porque há a possibilidade de estar ainda dormindo. E se fala da humanidade, fala de todos nós que, de uma forma ou de outra, gravitamos em torno do planeta Terra. Então, com certeza que é uma reflexão que vale a pena a gente abrir os nossos canais, tanto o nosso coração quanto a nossa razão, para realmente, através da fé raciocinada, analisarmos aqueles pontos em que nós vamos aqui levantar. Bom, para a gente começar a nossa reflexão, eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício mental. Imaginemos um jardim imenso, muito, muito, muito grande. E nesse jardim existem uma quantidade infinita de plantas. Plantas das mais diversas espécies. Árvores altas, arbustos, árvores que gostam de água, outros que gostam da aridez do solo, árvores frutíferas, árvores que não dão fruto, árvores que têm flores, plantas que têm espinhos, umas de uma beleza, de um aroma lindo, outras nem tanto. Ou seja, uma diversidade infinita, inúmeras e inúmeras plantas, arbustos nesse jardim. E esse imenso jardim, com tanta flor e arbustos e plantas diferentes, tem um jardineiro de uma grande sabedoria. Um jardineiro que tem profundo conhecimento de botânica. Portanto, ele conhece cada uma dessas plantas que habitam esse jardim. E esse jardineiro lida com essas plantas da seguinte forma: a todas, de uma forma indistinta, ele rega, ele aduba, ele poda e ele espera. E é muito interessante porque ele sabe que essa imensa diversidade desse jardim não é um erro. Pela sua sabedoria, ele sabe que essa diversidade é a própria sabedoria do jardim. Para a gente entender essa analogia de uma forma melhor, a gente pode entender, então, que esse imenso jardim é o nosso planeta Terra. Essa quantidade infinita de diversidade de plantas é cada um de nós com as suas formas de ser. E o jardineiro não poderia deixar de ser Deus. Então, nós vamos percebendo que é essa conjuntura em que todos nós estamos inseridos, em um planeta imenso, comandado por uma sabedoria divina, suprema, mas que dividimos esse espaço sob a tutela deste amor infinito que é Deus, dividimos esse espaço com incontáveis irmãos absolutamente diferentes de nós. E aí é muito interessante porque a gente percebe, quando você olha para esse jardim, para essas plantas, você percebe que o jardineiro, melhor, Deus, não cria plantas prontas. Sobre todos os aspectos, para todas as plantas que ele criou, ele as cria como sementes. Portanto, cada uma dessas plantas se surgiu como semente e desde então vem sendo cultivada. Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala das lições de Jesus. Em um determinado momento, Jesus nos fala o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando a gente olha para o universo a olho nu, a gente imagina quantidades, né, de sóis, de planetas que tem por aí, e a gente imagina, então, a quantidade de diversidade que existe nesse macrocosmos, se a gente fizer uma comparação
com o nosso planeta Terra, um microcosmo. Mas vamos olhar para o lado da ciência. O Espiritismo também é uma ciência. E aí a gente lembra do mais moderno telescópio que o homem já lançou para poder conhecer esse universo existente, que nós temos noção, o James Webb. Esse telescópio, há pouco, fez uma nova contagem desse universo conhecido. E ele chegou no número astronômico. Ele chegou no número de que, nesse universo que nós conhecemos, existem mais ou menos 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia contendo 200 bilhões de sóis, igual o nosso. E cada Sol tendo mais ou menos em torno de 8 planetinhas girando em torno. É um número que a gente não dá conta de imaginar. Mas a gente percebe que é uma imensidade, é uma coisa fora do comum. E como que nós temos, muitas vezes, o hábito de achar que o nosso planeta é o centro do universo. Como nós temos o hábito de achar que aqui está toda a inteligência do universo. E é muito interessante, segundo o poeta Milor Fernandes, ele fala que a maior prova que existe inteligência fora da Terra é porque até hoje eles não se comunicaram conosco. E aí a gente percebe que realmente deve existir inteligência fora da Terra. Muito bem. E aí a gente volta lá para o Espiritismo. Nessa infinitude de planetas, então, que existe nesse mapeamento que já foi feito por esse telescópio, né, que a gente não dá conta de imaginar o tamanho desse número. Segundo o Espiritismo, de uma forma rasa, cada planeta desses está num nível evolutivo. E o Espiritismo, de uma forma bastante resumida, nos fala que existem 5 níveis evolutivos de planetas. Planetas primitivos, planetas de expiação em provas, planetas de regeneração, planetas ditosos e planetas celestes, numa sequência de evolução. Muito bem. E nesse processo evolutivo, quando um planeta está no nível evolutivo e ele passa para um novo patamar, há um interregno nessa transição, que nós chamamos, o Espiritismo chama de transição planetária. Que, pelo que a gente cansa de conversar, cansa de escutar, principalmente nesse momento, nós aparentemente estamos realmente vivendo uma transição planetária. Mas será que nós estamos mesmo? A gente escuta isso demais, né? Estamos vivendo uma transição planetária. Será que nós temos? E aí a gente recorre novamente à literatura psicográfica que nos fala das várias características que existem nesse interregno de tempo, né? Entre um nível evolutivo e outro planetário, a chamada transição planetária. E segundo essas orientações, existem várias características. Para respeitar o nosso tempo, eu vou comentar com vocês só 5, para a gente refletir se realmente nós estamos ou não vivendo uma transição planetária. A primeira característica que a espiritualidade superior nos fala é a polarização moral. Em mundos de transição planetária, o bem e o mal ficam muito evidentes. Situações, posturas, circunstâncias, você vê claramente algo que é bom, está ligado ao bem, e você vê claramente algo que está ligado ao mal. Acho que a gente vê isso com uma certa frequência. Segundo, progresso intenso da ciência e da espiritualidade. Há um progresso vertiginoso em todos os sentidos da ciência, né? E na busca das pessoas por uma espiritualidade. Parece que a gente está vivendo isso aí. Ainda mais agora, com a inteligência artificial, isso ainda vai dar um salto maior ainda. Bacana. Terceiro, crises coletivas. Grandes guerras, pandemias, grandes convulsões sociais, questões macroeconômicas em todo o planeta. Parece que a gente está vivendo isso aí. Tem 2, 3 anos que a gente saiu de uma pandemia. Quarto,
desmascaramento das instituições em todo o planeta. Instituições instituídas pela sociedade. Por exemplo, o nosso poder judiciário, o legislativo, o executivo, né? Indivíduos de dirigência religiosa que vão sendo desmascarados. Aquela referência que existia como quase deuses começa a perceber que realmente está corrompida essa história no mundo todo. Parece que nós estamos numa transição planetária. E quinto e último, que é muito interessante, um salto vertiginoso da população encarnada. O planeta lota de gente. Quando a gente olha esse dado, a gente procura novamente na ciência. E é muito interessante porque há 220 anos atrás, o nosso planeta tinha 1 bilhão de encarnados. Hoje, nós temos 8 bilhões de encarnados. Então, a conta é mais ou menos a seguinte. Vamos voltar a 220 anos atrás, com 1 bilhão, passa-se mais ou menos 70 anos, vai para 2 bilhões. Passa mais ou menos mais 70 anos, vai para 4 bilhões. Passa-se mais ou menos 70 anos, vai para 8 bilhões. É hoje que nós estamos. Qual a conclusão? Esvaziar o umbral. Será que esvaziaram para encher de novo? Percebem, meus irmãos? Então, há certos aspectos de uma transição planetária que a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Uma transição planetária, ela nunca ocorre de forma rápida e súbita. Então, apesar dela ser tumultuada, apesar dela ser impactante, desafiadora, né, ela traz incertezas, dúvidas, medo, às vezes até pânico. Nós temos que lidar com essa situação sem pressa e administrando a nossa ansiedade. Olha o desafio. Olha o desafio. E aí, nós precisamos lembrar que todo esse processo de transição planetária traz para todo o planeta grandes transformações sociais, espirituais, morais e físicas. Ou seja, vai balançar todas as estruturas. Se a espiritualidade já nos explica isso já nos dá um handicap da gente olhar para essa condição e falar, opa, peraí, então deixa eu acalmar, porque está tudo certo. Nossa, mas é ruim demais, é complicado, né? Pois é, mas é exatamente o desafio dessa transformação moral. Qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que quando a gente vê esses planetas, esse processo evolutivo planetário, a gente acha que todos os planetas que existem no universo, por exemplo, no nível primitivo, são todos iguais. Que todos os planetas que existem no universo, por exemplo, de expiação e provas, são todos iguais. Isso é um equívoco. E esse equívoco, muitas vezes, nos tira essa percepção que nós precisamos entender. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente poder compreender como é que é mais fácil. Vamos lembrar dos mundos primitivos. Ora, mundos primitivos, a gente lembra do jardineiro divino. Ou seja, se é primitivo, é uma semente. Se é uma semente, esse planeta precisa ser adubado. É assim? Cuidado, cultivado. Muito bem. E qual que é uma característica básica de um planeta primitivo? Todo planeta primitivo tem uma característica básica. Qual é? Num planeta primitivo, não há humanidade. Num planeta primitivo, não há um ser dotado de razão, de livre-arbítrio, de pensamento contínuo, num processo reencarnatório. Mas, como é um planeta que está em evolução, então ele tem estágios. Para ficar mais fácil, vamos usar a seguinte didática. Existem, então, planetas primitivos recém-nascido, planetas primitivos criança, planeta primitivo adolescente, planeta primitivo adulto e planeta primitivo terceira idade.
A hora que esse planeta primitivo chega na terceira idade, ele vai para o planeta de expiação e provas recém-nascido. Aí nós chegamos. Aí, nesse momento, os espíritos em condições desse processo reencarnatório chegam para habitar, então, um mundo de expiação e provas recém-nascido. E aí é muito interessante porque esse processo vai nos dando, então, a capacidade de perceber como que nós estamos, de uma forma, concatenados a esse processo. Então, aonde que nós estamos? Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, terceira idade, e indo para um mundo de regeneração recém-nascido. Ok? Raciocínio? Bacana. Qual é a característica básica de um mundo de expiação e provas? Que é da onde nós estamos saindo. Qual é a característica básica? Nós passamos por todo esse processo. Olha onde que a gente já chegou. Qual é a característica básica desse mundo de expiação e provas? Testar o livre-arbítrio. Então, ao longo de todo esse processo, recém-nascido, criança, adolescente, adulto e terceira idade, nós fomos testando o nosso livre-arbítrio. E é muito interessante porque nós conseguimos, então, entender por que nós erramos tanto. Porque nós estamos testando o nosso livre-arbítrio. É mais ou menos assim. Eu reencarno. Muito bem, eu reencarno. Mas eu não acredito em eletricidade. Não acredito. O que eu faço? Coloco o dedo na tomada para testar. Morro eletrocutado. Desencarno. O que acontece? Vou voltar. A hora que eu voltar, que eu reencarnar, presume-se que eu tenha começado a acreditar em eletricidade. Quantas vezes a gente enfia o dedo na tomada de novo? E aí nós vamos percebendo que é um processo de rebeldia. Porque o processo didático, ou melhor, o processo de aprendizado, ele existiu. Você tomou um choque, você morreu. Mas não foi suficiente para você se convencer que a eletricidade existe. E aí nós vamos percebendo que essa experimentação excessiva nos dá uma característica. Qual? A nossa imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual é igual a sofrimento. Então, quando a gente olhar para os nossos sofrimentos, a gente precisa perguntar: será que eu estou sendo imaturo espiritualmente? E isso é tão incrível, porque eu ando aí por várias casas espíritas e às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, Luiz, nossa senhora, minha vida está difícil, estou sofrendo. Ô, vida sofrida! Mas uma coisa me consola. O quê? Eu devo estar pertinho da minha última encarnação. Juro que eu escuto isso. Meus irmãos, nós estamos só no meio do caminho, olhe lá, calma, muita calma nessa hora. Sofrimento não quer dizer que seja evolução, não é. Então, a gente pensa assim, nossa, teve aquele cara que era aqui do centro, nossa, ele era uma alma iluminada. Aquele cara não, ele desencarnou há poucos dias, com certeza ele vai para um mundo ditoso, ou para o mundo celeste. Não, gente, lá mora anjo. Se ele foi bom demais, ele foi para um mundo de regeneração criança. Por quê? Porque o processo da evolução espiritual nosso, ele é constante, ele é gradativo e ele é merecedor. Ah, essa palavrinha merecedor, ela é terrível. Essa é terrível. Muito bem, vamos seguir. Então, nós estamos no mundo de regeneração recém-nascido. É isso? Então aqui não tem anjo. Não existe anjo entre nós. Não existe. Os anjos vêm, nos auxiliam, nos amparam, nos inspiram, mas encarnados eles não estão. Porque não é o mundo deles. Eles fazem essa caridade, mas não é o mundo deles. Muito bem. E aí, o anjo que mora lá no mundo celeste vem para o mundo de generação. Você já perguntou por que o nome é regeneração? Por que o nome é regeneração? A resposta é muito simples. Porque degenerou.
só regenera aquilo que degenerou. Concordam comigo? Bacana, né? E por que degenerou? Por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. De novo, por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí a gente olha para a Terra hoje e vê o quê? Guerra, violência, miséria, desigualdade. Por quê? Porque é o egoísmo do ser humano, que hoje está aqui encarnado, que não enxerga o outro como seu semelhante. O outro, apesar de ser muito diferente de mim, é meu semelhante. Como é difícil a gente entender, acreditar e aceitar esse tipo de realidade. Mas tudo bem, né? Vamos pensar agora. A gente pensa assim, meu Deus, o mundo está difícil, o mundo vai acabar, as coisas não têm solução. Vamos raciocinar aqui. Fé raciocinada do Espiritismo. Você acha mesmo que Deus está preocupado com a Terra em transição planetária? Vamos pensar. Ele tem 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia, 200 bilhões de sóis. Cada Sol com 8 planetas. Será que a Terra, que o planeta Terra, é o único planeta nesse universo que está vivendo uma transição planetária? Tem lógica um raciocínio desse? Será que a primeira experiência de transição planetária de Deus, ele nunca fez uma transição planetária? Será que é isso? É claro que não, meus amigos. É claro que não. Neste momento, existem bilhões de planetas fazendo o mesmo processo que nós estamos fazendo aqui, nesse universo imenso que a gente está falando. Olha que coisa. Então, por que a gente tem tanta dificuldade, né? Na realidade, a gente já recebeu esses tipos de informação através da literatura psicográfica, né? Existem equipes espirituais pós-doutorado em transição planetária. São espíritos de luz que vêm para esses planetas só para acompanhar uma transição planetária. Então, nada, absolutamente nada do que está acontecendo nessa transição planetária aqui no nosso planeta está fora de controle da espiritualidade superior. Mas nós, com a nossa ignorância, que a gente olha só para o nosso umbigo, a gente acha que está tudo acabado. E isso nos desestabiliza. Isso nos tira a nossa lucidez. Isso nos tira o nosso equilíbrio, nos tira a nossa harmonia, porque nós entramos como se fosse num processo, num túnel, achando que as coisas não têm solução. E elas estão absolutamente sob controle. E por que nós estamos tão preocupados? Porque, para a grande maioria de nós, é a nossa primeira transição planetária. Nós nunca passamos por outra. Tem uns indivíduos aí que está com a gente aí, que esses eu acho que já passaram. Mas não vamos falar dessa fofoca não, porque a gente não sabe. Mas, para nós, a maioria de nós, é a nossa primeira transição planetária. Compreende? Então, realmente é difícil. E aí você pensa assim, tá bom, então nós estamos vivendo uma transição planetária, o que eu tenho que fazer nessa transição planetária? Regenerar-se. Você já não está no mundo de regeneração. Tudo bem que ele é recém-nascido, mas você já não está no mundo? Olha onde você já chegou. Não é um privilégio imenso. E aí você pensa assim, então lá, tá bom, Luiz, eu quero me regenerar. O que eu faço? Primeira coisa, me pergunte aonde você degenerou. Onde você degenerou? Será que foi no mau uso da sua sexualidade? Será que você degenerou pela falta de coragem? Será que você degenerou por causa da sua língua afiada? Será que você degenerou por causa do apego à posse material? Será que você degenerou porque faz críticas severas, ofensivas? Faz uma lista. Ah, Luiz, mas está difícil. Por mais que eu pense, eu não sei como é que eu degenerei. Vou te dar um conselho bacana. Pede para quem não gosta de você fazer a lista. Vai fazer rapidinho. Porque a hora que você tem essa lista, você vai olhar para você e falar assim, opa, eu já entendi. Então, o que nós precisamos entender? Né? O problema de Deus não é regenerar o nosso planeta. O problema é nós nos regenerarmos, porque somente nós podemos nos regenerar. Por uma simples razão. Porque a grande questão de Deus é nos permitir essa regeneração sem intervir no nosso livre-arbítrio.
Percebe? Então não é Deus que vai nos regenerar. Quem vai nos regenerar somos nós mesmos, com um entendimento lógico do que nós estamos vivendo, por isso que é o despertar da humanidade, espiritual da humanidade. É esse despertar. Não é alguém que vai vir e fazer por nós, somos nós que fazemos conosco, exclusivamente conosco. Os seus bons exemplos ajudam o outro a querer se regenerar, se ele quiser. E aí, então, a gente fica, às vezes, entendendo, né? E você olha, por exemplo, para o umbral e fala, nossa, umbral, o problema não é umbral, o problema é quem mora lá no umbral. Essa que é a questão. Então, é Deus nos dá a oportunidade de estarmos vivendo, começando esse processo no mundo de regeneração recém-nascido, nos dando essa oportunidade maravilhosa, esse tesouro, para que nós possamos nos regenerar. Bacana. Luiz, mas a gente vê por aí que tem muita gente ruim aqui. Tem uns aí que não é possível, é verdade. Provavelmente aqui em Goiânia existem indivíduos que ainda estão vivendo no tempo das cavernas. Às vezes está lá no mundo de expiação e provas, recém-nascido ou criança. É verdade. Mas isso, meus queridos irmãos, é só a gente lembrar de Emmanuel no livro Coragem. Emmanuel fala o seguinte: o lugar exterior em que o espírito vive nada mais é do que o reflexo da sua essência. Então, se a essência dele é essa primitividade moral, é uma questão de tempo e similaridade para ele voltar para esse planeta. Ele não vai conseguir seguir aqui. Qual vai ser a diferença? Praticamente nenhuma. A não ser a forma que ele agride. Hoje, ele está agredindo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pela tecnologia. Aí, a hora que ele for para o lugar real, da onde a essência dele demonstra, ele só vai agredir com um pedaço de pau. Percebe? Então, uma transição planetária, efetivamente, o que é? Aquela separação do joio e do trigo que Jesus nos falou. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso. Joio, maldade, egoísmo, violência, agressividade, orgulho. Trigo, amor, bondade, caridade, indulgência, benevolência, paciência, e assim por diante. O que você quer ser? Trigo ou joio? E é uma escolha sua. Não é Deus que vai escolher por você. Não é Jesus que vai escolher por você. É uma escolha sua. Não te falta inteligência, não te falta percepção, não te falta cognição, não te falta sensibilidade, não te falta proteção espiritual. A escolha é sua. É um despertar. Realmente é um despertar. E aí, a gente precisa entender que todo esse processo, né, está inserido dentro de um processo maior. Vamos pensar. Hoje nós somos 8 bilhões, mais de 8 bilhões de seres encarnados na Terra. Vocês imaginam a diversidade que existe. Branco, preto, amarelo, vermelho, careca, cabeludo, gordo, magro, religiões ao extremo, condições sociais. Assim, uma diversidade incrível. O que será que nos une? Porque se nós estamos todos juntos nesse jardim, tem alguma coisa que nos une. O que será que nos une? Nós somos filhos do mesmo Criador. Nós somos filhos do mesmo jardineiro. Então, o que nos une é Deus. É Deus. Olha que interessante. Então, há uma força maior para que a gente possa realmente buscar esse Pai que nos criou enquanto semente e está nos cultivando. E Ele nos rega, Ele nos aduba, Ele nos poda, mas Ele nos espera. Qual o tempo que nós vamos nos permitir essa espera? Porque Ele tem a eternidade. E nós? Então, meus queridos irmãos, o que a gente pode fazer de efetivo nesse momento tão importante de evolução espiritual? Por isso é um despertar espiritual, para a gente ir para frente. Tem várias ferramentas, mas tem uma que eu acho ela fantástica. Qual? A fraternidade. É a gente entender o que é fraternidade. Fraternidade é o reconhecimento da nossa igualdade espiritual.
É olhar para o outro e falar assim, cara, ele é muito diferente de mim, ele tem um monte de coisa que eu não gosto, mas espiritualmente ele é meu irmão. É um desafio, mas a fraternidade começa nesse ponto. Então, é olhar para o outro e entender que, apesar de ele ser diferente, ele é um companheiro de jornada. Então, é olhar para a dor do outro e falar: aquela dor também é minha, como a minha dor também é dele. Nós temos um sentimento de separatismo. Você fica aí e eu fico aqui. Você resolve os seus problemas, eu resolvo os meus. É esse sentimento separatista que nos afasta de Deus, que nos afasta da nossa evolução espiritual, que nos cega na realidade. Então, fraternidade é ponte, não é muro. Fraternidade é abraço, não é julgamento. Fraternidade é servir, não é exigir. Jesus nos falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí nós vamos percebendo, então, que a fraternidade ela é praticada nas pequenas coisas. Num sorriso, num gesto educado, uma gentileza, um bom dia, como vai? Por gentileza, muito obrigado, por favor. Essas pequenas gentilezas. É quando a gente escuta o outro com atenção, é quando a gente evita fofoca e julgamentos. Isso tudo é fraternidade. É quando a gente tem empatia e não crítica. É quando a gente restitui o mal com o bem. Isso é fraternidade. Você quer ir para o planeta de regeneração criança? Seja fraterno. É só isso. E é uma escolha. É uma escolha. Só depende de você. É esse entendimento que nós precisamos trazer para nós. Por quê? O preconceito que nós temos contra o outro, que é diferente da gente, é fruto da nossa ignorância espiritual. E o pior de tudo é porque esse preconceito cega a nossa evolução espiritual. Então a luta é conosco mesmo. É conosco mesmo. E é difícil? Claro que é. Mas esse é o processo evolutivo. Então, para a gente já ir caminhando para o final da nossa reflexão, né, nós sabemos que aqui na Terra não tem anjo encarnado. Se não tem anjo, não tem aquele papo de falar: não, eu ainda não estou pronto para ser um homem fraterno, uma pessoa fraterna. A gente escuta isso muito no centro espírita: ó, você tem uma mediunidade, você precisa trabalhar. Não, eu ainda sou muito imperfeito moralmente, eu não posso trabalhar, eu não posso ser médico. Se a gente for esperar essa condição de angelitude para fazer o que nós precisamos, nós vamos realmente criar um problema sério para nós. Então, é por essa razão que Deus não escolhe os preparados, porque os preparados são os anjos. O que Deus faz? Deus prepara os escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem que escolhe? É Deus que escolhe? É Jesus? É o Eurípides Bastanufo? É o nosso anjo da guarda? Não. Quem nos escolhe somos nós mesmos. Eu me escolho ser fraterno a partir de hoje. Percebem? E aí, o que a gente precisa entender? Que esse processo ele está diretamente ligado a nosso favor. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que independente do trabalho que você exerça, Deus não te deu um trabalho para você fazer algo para Ele. Não. Deus te deu um trabalho para você se melhorar moralmente. Pode ser uma questão de uma paternidade, uma maternidade, um trabalho profissional, pode ser qualquer tipo de trabalho. Você não tem esse trabalho para fazer um favor para Deus. Você tem esse trabalho para se qualificar moralmente, porque esse trabalho vai te trazer desafios. Essa que é a realidade. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Nenhum trabalho nosso, Deus precisa dele para fazer o universo evoluir. Nenhum. Tem uma passagem muito interessante de Allan Kardec sobre esse aspecto. Lá no livro Obras Póstumas, Allan Kardec chega para a espiritualidade superior e pergunta: caso eu não quisesse ter feito a codificação do espiritismo, o que aconteceria com a doutrina?
A espiritualidade responde: nada. Imediatamente encontraríamos outro com mais boa vontade que você e faria um trabalho tão bom quanto você fez. Ou seja, meus queridos irmãos, nós somos absolutamente desnecessários para a evolução do universo. Esse processo, ele é importante para nós. Você não tem uma mediunidade para ajudar Deus. Deus te deu uma mediunidade para você se ajudar com a sua qualificação moral. Deus não precisa das minhas palestras. Quem precisa das minhas palestras sou eu. Certa vez chegou um cara para mim e falou assim: Luiz, eu não gosto das suas palestras. Aí eu falei para ele: imagina eu que tenho que escutar todas elas. Percebe? E a gente acha que está fazendo favor. A gente acha que é o supra-sumo. A gente não se percebe onde que nós estamos. Não é um despertar? Claro que é. Então, como dizem os jovens hoje, é um papo reto. E para finalizar a nossa reflexão da noite, eu gostaria de lembrar uma passagem muito linda de Eurípides Barçanufo com Maria. Eu vi essa passagem lá em Sacramento, há mais de 30 anos, quando eu estive lá. Diz que Eurípides Barçanufo era muito devoto de Maria. Ele amava Maria de uma forma incrível. Ele já havia sido revelado para ele todo o trabalho que ele ia fazer e tal, e ele estava prestes a inaugurar o Colégio Allan Kardec. E ele muito entusiasmado com aquilo e tudo mais, mas ele estava apreensivo. Por quê? Ele estava preocupado qual seria a melhor estrutura didática, o que seria o melhor para ele ensinar para as crianças que estariam no colégio. E aí ele fez uma prece muito fervorosa a Maria, pedindo para que ela o orientasse no que ele deveria ensinar no colégio. E aí, num dia, ele fez insônia, tinha dormido, ele fez um desdobramento astral e se encontrou com Maria. Ele ficou, embevecido, ficou maravilhado com aquilo e tudo mais, mas ele perguntou, mãe querida, o que eu preciso realmente licionar de uma forma? Tem muitas coisas, mas quais os assuntos mais importantes que eu preciso licionar no meu colégio? E ela respondeu: 2. O Evangelho de Jesus e a astronomia. Conhecer o universo. Aí ele parou, pensou, falou: bom, eu ensinar o Evangelho é natural, eu entendo, não tem nem porquê. Mas por que astronomia? E aí ele pergunta para Maria: por que eu preciso ensinar astronomia, falar do universo para as crianças? E Maria responde para ele: porque só podemos saber para onde nós vamos quando sabemos onde estamos. Você sabe onde você está? Você sabe para onde você quer ir? Percebe, meus irmãos? Não é um despertar? E é isso que a doutrina espírita faz conosco. E aí é uma decisão. Nós não podemos mais falar que a gente não sabe onde estamos e para onde nós vamos querer, porque essa escolha é nossa. E o momento é agora. Não, já estou com 60 anos, 70, 80 anos, já sou bisavô. E daí? É só esse corpo físico. É só esse corpo físico. E esse processo ainda vai durar durante o tempo. Mas o planeta, daqui a pouco, vira um planeta de regeneração criança. Aí, o limpo vai ser maior ainda. A hora que ele for para adolescente, o limpo vai ser maior ainda. A pergunta é: nós estamos nos regenerando? Será que nessa encarnação que nós estamos vivendo, dá para regenerar tudo que a gente precisa? Claro que não. Mas se tem um trem que não é problema para Deus, é tempo. Não é. Agora, ele olha para nós e fala: o que você quer da sua essência? O que você sente de verdade? Então, meus queridos irmãos, Deus não criou 3 trilhões de galáxias só para enfeitar as nossas mãos. Nós sabemos que todos nós somos especiais. Nós sabemos que Deus ama a todos nós. Mas acho que está na hora da gente baixar um pouquinho a nossa bola e não entusiasmar, porque a responsabilidade é de cada um de nós. Temos a espiritualidade maravilhosa que nos orienta, nos protege. Temos essa doutrina fantástica que elucida todas as nossas dúvidas. E temos os ensinamentos de Jesus a nos nortear para onde nós temos que ir. O que nos falta
É a nossa decisão pessoal de escolher para onde queremos ir. Refletamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de todos vocês. Um beijo imenso no coração de todos. Que Jesus, que Maria, que Eurípides Bersanur nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Uma boa noite.